não há nenhum charme igual à ternura do coração. Professor, posso ligar o som? Pode sim. 3, 2. Tudo ok, Alonso? Já estamos ao vivo. Para toda a galera do YouTube, principalmente para a turma aí do destaque pré-vestibulares e concursos públicos, professor Guilherme Lemos, da sua disciplina de atualidades. Meu querido, tudo bom com vocês? Nessa manhã do dia 2 de abril, a gente está se encontrando aqui para a gente ter aquela aulinha de sempre para tratarmos sobre algum fato da atualidade, trazendo todo um arcabouço geográfico para que você chegue bem nas provas de vestibulares tradicionais e, por que não, no Exame Nacional do Ensino Médio. Galera, eu estou falando na manhã do dia 2 de abril de 2020, ou seja, hoje, ora bolas. Entretanto, essa data é muito importante. Vocês sabem o que nós estamos comemorando? Sim, conquistamos muitos direitos, mas ainda há muito para ser conquistado. Dia 2 de abril de 2020, vai galera, nós estaríamos lembrando o quê? Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então eu quero iniciar essa aula mandando o meu abraço para toda a comunidade autista desse país, tá bom? Em especial para o meu filho João, 4 aninhos, não verbal, autismo aí moderado, mas que, graças a Deus, salvou a minha vida, salvou a vida da minha esposa Emanuela de Alcan Freitas e fortaleceu ainda mais meus laços familiares, principalmente de pai do Pedro Guilherme e do João Guilherme. Lá em casa é o clã dos Guilhermes. Galera já sabe. Então, um abraço para toda a comunidade autista desse país. Tenho absoluta certeza que nessa quarentena, respeitando-se o período aí da quarentena, toda a comunidade autista deve ser também muito protegida diante dessa pandemia de Covid-19, não é mesmo? Por que é que eu estou falando da pandemia de Covid-19? Porque foi o último tema tratado no presencial. Aqui, nas instalações do curso de destaque, nós contemplamos a aula 2, Saúde Pública Internacional e a Pandemia de Covid-19. Eu vou dar uma atualizada com relação aos dados, pegando o gancho para reiniciar tema novo, que eu tenho certeza que é o que vocês estão esperando, não é mesmo? Galera, primeira coisa que eu queria desmistificar. Óbvio que no senso comum a expressão utilizada é isolamento social. Mas como você tem muito rigor metodológico, toma cuidado. Quarentena e isolamento perante a lei são institutos diferentes, possuem significados diferentes. Eu te pergunto, você que está me vendo agora através da ferramenta, através da rede social mais utilizada no Brasil, YouTube, você está de isolamento social ou em quarentena? 5 segundos. Foi. Você está de quarentena. De acordo com a lei 13.979, aprovada no dia 6 de fevereiro desse ano, em caráter de urgência para o processo de repatriação dos 34 brasileiros lá de Wuhan, quarentena seria uma estratégia de isolar indivíduos que estejam suspeitos de contaminação ou que não estejam suspeitos de contaminação, mas que é necessária essa barreira sanitária para achatar a curva de contaminação da doença. Enquanto que o isolamento é a estratégia utilizada em relação às pessoas que estão contaminadas. Então lembre-se, em quarentena você pode fazer poucas saídas, o interessante é que você não saia de casa, mas você pode realizar uma saída rapidamente
para, por exemplo, utilizar-se de algum serviço que é essencial, mercados, supermercados, farmácias, enquanto que no isolamento, não. Então lembre-se, estamos em quarentena. Galera, atualizando os dados, o nosso tema é guerra comercial e tecnológica, China versus Estados Unidos. Uma aula bacana, ciências humanas e suas tecnologias, guerra comercial e tecnológica, China versus Estados Unidos. Só que eu quero só atualizar contigo através dessa ferramenta, ainda tratando da pandemia de Covid-19. Lembra, vírus SARS-CoV-2, doença Covid-19. Então, Channel News Ásia, CNA, mapa de coronavírus. Só colocar isso aqui no Google, tu vai ter informações super atualizadas. No mundo, estamos aí, galera, nos aproximando da casa de 1 milhão de casos confirmados. Lembrando que o epicentro inicial era a província chinesa de Hubei, cidade de Wuhan. Depois nós acompanhamos a Itália, a Espanha, a França, se tornando o epicentro atual. Entretanto, mais recentemente, os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, dos 937 mil casos confirmados, 231 mil só nos Estados Unidos. Olha, galera, olha que informação interessante. Epicentro atual da pandemia de Covid-19, Estados Unidos. Lembra do conceito de ordem mundial? Situação política dos Estados-nação num determinado momento histórico? Existem 3 tipos de ordem mundial. Primeira e Segunda Guerras Mundiais, eu tenho a ordem multipolar. Guerra Fria, eu tenho a ordem bipolar. E tivemos aí um período inicial, tá bom? Do século 21 aí, com a ordem unipolar. Então você sempre defendeu aquela tese de que Estados Unidos, o país desenvolvido, rico, central, a maior economia do mundo, maior PIB do planeta, enquanto que a China cresce. Os Estados Unidos sempre no topo e a China crescendo a passos galopantes. Então, lembre-se, Estados Unidos é o epicentro atual. E por que eu falei da ordem multipolar, bipolar, unipolar? Porque, meu querido, você se lembra que na Guerra Fria, na ordem da bipolaridade, os Estados Unidos, logo no início da Guerra Fria, era presidido por um camarada chamado Harry Truman. Ele criou uma doutrina que levava seu sobrenome, onde ele defendia que o socialismo era uma ameaça que deveria ser combatida. Perfeito? Olha que coisa interessante. Um secretário estadunidense chamado George Marshall lançou um plano que vocês conhecem muito bem, Plano Marshall, que consistia na concessão de empréstimos financeiros para os países europeus se reconstruírem pós-guerra. Para isso, eles criam 2 organismos financeiros multilaterais chamados FMI e BIRD, Fundo Monetário Internacional e Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento. Galera, olha que interessante. Na última semana, o 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o que está sendo chamado por especialistas de novo Plano Marshall. A maior injeção de dividendos na economia americana desde a Grande Depressão, desde a crise de 1929. Galera, quase 2 trilhões de dólares sendo injetado pelo Estado na economia norte-americana. 500 bilhões de dólares serão utilizados
para concessão aí de empréstimos, de ajuda financeira para que as empresas não realizem demissões em massa. Além disso, os Estados Unidos vão repassar para os adultos uma ajuda de $1.200 por cabeça e para cada menor uma ajuda de $500. Tem noção do que é isso, meus queridos? Então lembre-se, novo plano Marshall, uma estratégia econômica para combater a pandemia de Covid-19 e seus efeitos, suas consequências na economia norte-americana. Perfeito, tranquilo, massa. Quantas mortes, Guilherme? 47 mil mortes. Estamos nos aproximando aí das 50 mil mortes no planeta por Covid-19. Lembrando que quando o critério é número de mortos, meu querido, em primeiríssimo lugar está a Itália, tá bom? Principalmente pela morosidade com que aplicou, por exemplo, as estratégias de isolamento em relação à sua população. Isolamento aqui no senso comum, você sabe, quarentena. Então, Itália, o epicentro no que diz respeito ao número de mortes, Estados Unidos, número de casos confirmados, e o Brasil. Bom, galera, todos esses dados foram coletados às 6h02 de hoje. Então, o Brasil já vai batendo quase 7 mil casos confirmados. Seria muito bacana se vocês comparassem a curva de contaminação italiana com a curva de contaminação do Brasil. Vocês vão ver que em alguns intervalos temporais o Brasil ultrapassa a Itália em curva de contaminação. Em alguns intervalos temporais. Lembrem-se disso. Quantas mortes? 245 mortes. Tá bom? Tá certo? Galera, vocês sabem que a gente sempre oferece aos nossos alunos aquela informaçãozinha valiosa, por exemplo, com relação ao tema de redação. Ontem, eu, obviamente, precisava realizar o pagamento de uma moça que trabalha com a gente, que cuida, inclusive, do João, do nosso filho autista. E, obviamente, eu tive que fazer uma saída muito rápida a uma agência bancária para fazer o saque do valor de salário da mesma, lembrando, o valor pago integralmente, tá bom? O que me chamou a atenção, turma, foram duas filas enormes em frente à agência bancária. Eu, como vi que a maioria eram pessoas idosas, que acreditava estavam esperando a agência abrir, eu me antecipei, fui até o Eu Posso Ajudar, o funcionário da agência bancária, e disse, só vou fazer um saque bem rápido aqui na agência bancária, no caixa eletrônico mesmo, e me retiro. A moça disse, não, meu querido, tem que pegar a fila. Eu disse, tem que pegar a fila? Tem. As agências bancárias não estão funcionando para atendimento. Só caixa eletrônico. E eu disse, por que as duas filas? Ela disse, essa fila aqui, meu querido, são os idosos, são as pessoas que sabem usar o caixa eletrônico. E essa outra fila aqui são para aqueles indivíduos, a maioria idosos, que sequer sabem usar um caixa eletrônico. Então, galera, a inclusão digital, a alfabetização tecnológica de idosos faria muito bem ao país, principalmente no momento de pandemia, em que a gente precisa frear essa curva de contaminação e evitar aglomerações e garantir uma distância aí de no mínimo 2 metros de um cidadão para o outro. Então lembre-se, alfabetização tecnológica de idosos seria um excelente tema para que vocês contemplassem durante sua rotina aí matinal de estudos, tá bom? Vamos iniciar o nosso tema, guerra comercial China versus Estados Unidos. Acreditem, parte 1, eu vou trabalhar demografia chinesa. Oxe, o que a população da China tem a ver com essa guerra comercial? Tudo, meu querido. Meu papel aqui é o quê? Ligar os pontos.
Então vamos ligar esses pontinhos para que você entenda essa guerra comercial. Lembrando que essa é a parte 1. Próxima semana vocês assistirão a parte 2 até a conclusão do mesmo. Bacana? Eu estou trabalhando esse tema, galera, porque é um desdobramento da saúde pública internacional e a pandemia de Covid-19. Quando eu finalizar o tema guerra comercial China versus Estados Unidos, a gente trabalha os benditos incêndios florestais na Austrália, a Oceania como continente do fogo, e aí a gente entra na esfera do meio ambiente. Bacana? Tudo bem até aqui? Maravilha! Vamos para o nosso tema? Bom, aspectos demográficos da China. Vocês estudaram que demografia é a área da ciência geográfica que realiza os estudos de população. E nós comentamos que em 2019 a ONU fez um levantamento da população mundial e chegou à extraordinária marca dos 7,7 bilhões de habitantes. Entretanto, existem duas características que vocês precisam lembrar. A população mundial distribui-se de maneira irregular pela superfície terrestre e concentrada onde? No continente asiático. 60% da população mundial está presente na Ásia. Só que, meu querido, a China é imoral. É imoral. A China é um formigueiro humano. Por que, Guilherme? 21% da população mundial. 21% da população mundial concentra-se só na China. A China tem uma população absoluta de 1,4 bilhão de habitantes. Já já eu dou aquela saidinha para você fazer um print da tela. Lembrando que a letra é caligrafada, vocês conhecem bem, tá bom? Muito caderno de caligrafia aqui, meu filho. Agradeço a minha mãe. Galera, olha só. Primeira característica, maior população do planeta. Pelo menos até 2025. Quando espera-se, de acordo com alguns demógrafos, que a Índia ultrapasse a China. Bom, galera, a maior população do planeta, principalmente para os governos que se estabeleceram na China, sempre representou uma ameaça a um possível avanço econômico chinês. Então, para o Partido Comunista Chinês, PCCH, o elevado crescimento populacional, tá? A grande população absoluta chinesa faz com que os governos considerem esse avanço populacional uma ameaça ao crescimento econômico da China, aos planos de avanço econômico que o governo possui. Então, de 1979 até 2015, então galera, durante 36 anos, vigorou na China uma das políticas de controle de natalidade mais rigorosa e coerciva da história. Vocês conhecem como política do filho único. Bom, essa política do filho único faz parte de que governo? Muito interessante. Vocês sabem que na década de 70, o governo da China era liderado por um camarada chamado Deng Xiaoping. Então eu vou chamar de reforma Deng Xiaoping. Guilherme, eu acreditava que ele havia realizado reformas apenas no plano econômico com as 4 modernizações. Não, meu querido. Deng Xiaoping também realiza uma reforma no que diz respeito ao controle do crescimento populacional, controle rigoroso da natalidade. Guilherme, se eu pegasse as teorias demográficas, malthusiana, neomalthusiana, reformista ou marxista, ecomalthusiana, a teoria da transição demográfica, essa política do filho único que vigorou durante 36 anos, ela só foi erradicada, ela só foi anulada pelo governo chinês a partir de outubro de 2015. Galera, a política do filho único, ela se enquadraria perfeitamente na corrente neomalthusiana. Lembra? Controle populacional,
passaporte para o desenvolvimento. Então, a política do filho único se aplicaria bem à corrente neomalthusiana. Bacana? Bom, como é que eu aprendo essa política do filho único da maneira mais didática possível? Eu sei que para vocês o modelo de família ideal considerado por essa política seria uma criança por família. Turma, uma visão muito reducionista. Essa política deve ser um pouco mais complexa. Não estou dizendo difícil. Complexa aqui para a sociologia significa que você precisa aprender por partes, mas não tem nada de difícil. Nesse modelo mais reducionista, você diria que a política do filho único é o quê? Uma criança por família. Vamos melhorar um pouquinho isso, tá? Vamos lembrar, por exemplo, de uma partida de futebol. Eu tenho quantos jogadores em cada lado do campo? Uma equipe em campo entra com quantos jogadores? 11. Um goleiro mais 10 jogadores ali em campo. Lembra das formações 4-4-2? Eita, Guilherme. Vamos lá. 4-5-1 e por aí vai. Vamos lembrar de uma formação? Se a política do filho único pudesse ser enquadrada numa formação, vamos fazer assim, 4-2-1. Beleza? Dá para pegar? 4-2-1. 4 avós, 2 pais, 1 filho. Tá bom? Lembre-se que antes de Deng Xiaoping, eu tinha um camarada, também considerado um grande líder, que realizou na década de 60 a Revolução Cultural, o Mao Tse-tung. Para Mao Tse-tung, a China não deveria realizar o controle da natalidade, porque para ele o maior número de pessoas significaria desenvolvimento, a partir do momento que eu consideraria esse acréscimo de habitantes como mão de obra disponível. Deng Xiaoping não. Deng Xiaoping vai lançar um programa de controle da natalidade. Rígido, coercivo, tá bom? Extremamente rigoroso. Então, galera, 4 avós, 2 pais e 1 filho. Entretanto, essa política se aplicava à zona urbana, tá bom? Aos perímetros urbanos de cada cidade. Lembre-se vocês, quando eu falo no processo de urbanização, eu estou falando do aumento da porcentagem de população urbana em relação ao aumento da porcentagem da população rural. Entretanto, quando eu falo do aumento da população urbana, eu estou falando não do aumento da população na área do município, mas o aumento da população no perímetro urbano. Deu para pegar? Tranquilo? Bom, então lembre-se, a política do filho único, ela se aplicava principalmente nas zonas urbanas. Então, 4 avós, 2 pais, 1 filho em zonas urbanas. Guilherme, então havia exceções? Havia. Se a regra era aplicada às zonas urbanas, então, famílias das zonas rurais eram uma exceção à política do filho único. Poderiam ter até 2 filhos, tá bom? Lembrando que havia uma exigência em algumas cidades de que essa família rural, os 2 pais poderiam ter um 2º filho, caso fossem o quê? Filhos únicos, tá bom? Tranquilo? Então, exceções. Famílias das zonas rurais, até porque significaria também um acréscimo enquanto mão de obra campesina, ok? Principalmente para um mercado consumidor elevado. Outro ponto relevante, turma, é que a gente observa hoje a China comprando, adquirindo muitas terras, muitas propriedades de terra mundo afora, principalmente no continente africano. Existe um motivo para isso. 40% das áreas agricultáveis na China estão degradadas, tá bom? Muito manejadas. Então, 40% das áreas agricultáveis da China estão degradadas. Então, a gente observa, sem dúvida,
a China se lançando aí, adquirindo propriedade de terra em outros continentes, principalmente no africano, para a produção de commodities, principalmente gêneros alimentícios para seu mercado consumidor. Tranquilo? Beleza? Então, galera, exceções, famílias das zonas rurais, tá bom? Outra exceção, etnias ameaçadas. Então, as 56 minorias étnicas também era exceção à política do filho único. Tranquilo? Outro ponto interessante, se o filho mais velho fosse uma menina, o casal, principalmente da zona rural, poderia ter o segundo filho. E por último, se um dos pais exercesse uma profissão de alta periculosidade, também era uma exceção à política do filho único. Então, meu querido, só aquele bate-bola, exceções, 56 minorias étnicas, famílias das zonas rurais, se o filho mais velho fosse uma menina e se um dos pais exercesse profissão de alta periculosidade. Tranquilo? Guilherme, essa política tão rigorosa vai trazer consequências danosas à sociedade chinesa? Sim. Lembre-se que Confúcio, importante filósofo lá há 2.500 anos, já colocava, e isso, obviamente, foi muito absorvido pela sociedade chinesa, o homem como pilar da família chinesa, tá bom? Então lembre que existe um apelo muito grande em relação ao filho, aqui óbvio, do gênero masculino, filho em detrimento de filhas. Óbvio que uma primeira consequência vai ser o abortamento, o aborto por gênero. Lembre-se vocês que na China nós temos atualmente 30 milhões de chineses a mais do que de chinesas. Então existe aí um desequilíbrio quando a gente distribui, por exemplo, a população chinesa naquele gráfico conhecido como pirâmide etária. Se vocês pegarem, pesquisem aí uma pirâmide etária da China, vocês vão observar que os intervalos etários, as barras que representam o gênero feminino, estarão com certeza mais proeminentes em relação às barras do gênero masculino, dos intervalos etários do gênero masculino. Então, o aborto por gênero provocou um desequilíbrio na distribuição da população chinesa. 30 milhões de chineses a mais do que chinesas. Outro ponto interessante, quem descumprisse a política do filho único recebia uma multa pesada. Só para vocês terem uma ideia, essa multa variava de 2 a 10 vezes o valor do salário do indivíduo. Quer uma pegada melhor? Só para vocês terem uma ideia, em caso de um segundo filho, você pagava uma multa, por exemplo, de até 7.000 yuans. No caso do terceiro filho, você poderia pagar uma multa de até 20.000 yuans, quando não preso, né? Então lembre-se, funcionários públicos eram demitidos, galera, se tivessem um segundo filho. Ocorria a exoneração do cargo. Tem noção do que é isso? Dessa rigidez, tá bom? Segundo, mulheres que já eram mães passavam por processo de esterilização, tá bom? Então lembre-se, demissão de funcionários públicos, mulheres que já eram mães esterilizadas, abortos por gênero, provocando um desequilíbrio na distribuição populacional. É óbvio que um controle tão rígido da natalidade vai trazer 2 aspectos importantes. O primeiro, uma diminuição sensível da taxa de fecundidade. Lembra do número médio de filhos que uma mulher tem no seu período aí reprodutivo? Ali dos 15 aos 39 anos, né? 19 a 45 anos, pegando aí um intervalo mais adequado. Então lembre-se,
A taxa de fecundidade na China, galera, é de 1,6 filhos por mulher. Você lembra que na geografia a melhor taxa de reposição para garantir aí a perpetuação da família e de vários outros critérios seria 2,1 filhos por mulher. A China possui 1,6. Então lembre-se, estreitamento da base de sua pirâmide etária com redução sensível da natalidade através da diminuição da taxa de fecundidade. Além do fato de que as mulheres chinesas, em relação ao mercado de trabalho, se inserem fortemente. Você também pode aplicar esse raciocínio à sociedade chinesa, tá bom? A emancipação feminina também, tá certo? Então, 1,6 filhos por mulher. Segundo, o envelhecimento da população. Galera, até 2050, a população vai ter, só na China, a China vai encontrar uma população idosa de quase 500 milhões de habitantes. Tem noção? Até 2050, você ter aproximadamente 500 milhões de habitantes com mais de 60 anos. Então, turma, envelhecimento da população e redução da taxa de fecundidade. E Guilherme, onde isso poderia comprometer o avanço econômico chinês? Muito simples, turma. Eu sei que atualmente a China ainda encontra-se num bônus demográfico. Ainda possui mão de obra abundante, mais barata e em qualificação, tá bom? Entretanto, eu espero que vocês recordem que apesar de ainda ter uma mão de obra abundante, essa mão de obra ativa vai envelhecer, vai se aposentar e eu preciso de uma reposição dessa população economicamente ativa. Então o governo chinês sabe que num futuro não muito distante, a população economicamente ativa vai diminuir. O número de idosos vai aumentar. Então, eu não estou dizendo que é necessário um controle rigoroso da natalidade. Tanto que a China, para repor mão de obra ativa, erradicou a política do filho único em outubro de 2015. Mas eles sabem que o avanço econômico chinês depende de um bom planejamento familiar. Só para vocês terem uma ideia, em 2015 eles acabaram com essa política do filho único e disseram o seguinte, aprovaram tal medida: todas as famílias podem ter 2 filhos. Adivinha o que aconteceu? O acréscimo de habitantes não foi tão positivo quanto o governo esperava. Dessa forma, o que o governo chinês estuda hoje, galera? Uma política do baby boom, ou seja, oferecer até incentivos financeiros para que os casais jovens chineses tenham mais filhos, ok? Tranquilo, política do filho único. E aí você pode me pedir um outro aspecto interessante. Lembra dessa fórmula, galera? 4, 2, 1, 4 avós, 2 pais, 1 filho. A política do filho único acabou também invertendo a lógica. O que é que significa isso? 1, 2, 4. Onde o Guilherme quer chegar? 4 avós mais 2 pais ao inteiro dispor de 1 filho. Ou seja, produziu, criou a geração de pequenos imperadores, tá bom? Meninos aí, mimados, que não possuem uma capacidade de absorver, por exemplo, frustrações, tá bom? Então lembre-se que a política do filho único, ela acabou sendo tão danosa para a sociedade chinesa, que acabou invertendo a lógica. 4 avós, 2 pais, 1 filho foi substituído pelo quê? 4 avós mais 2 pais ao inteiro dispor do pequeno imperador. Chega, rimou, papai. Então, galera,
política do filho único detalhada aí para vocês. Guilherme, não tem nenhum efeito positivo dessa política? Bom, galera, eu confesso para vocês que eu vejo mais consequências danosas, negativas, do que positivas. Mas de acordo com o governo chinês, a política do filho único teria sido responsável por evitar 400 milhões de nascimentos. Tá bom? Tranquilo? Massa? Bom, finalizei os aspectos demográficos falando da política do filho único. Espero que vocês tenham gostado aí das informações. A gente tentou detalhar, esmiuçar melhor para que você domine aí de qualquer forma. Ou seja, como a prova contemplar uma questão sobre demografia chinesa, você vai gabaritá-la facilmente e considerar logo desconsiderar os distratores. Tranquilo? Turma, eu vou apagar aqui bem rapidinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Como diz o Faustão. Então, vamos apagar aqui para entrar na questão econômica. E aí eu quero falar para vocês da principal iniciativa de política externa chinesa. Para entrar na guerra comercial entre China e Estados Unidos, que na minha opinião ela começa lá nas eleições de 2016. Essa guerra comercial, ela se inicia desde quando o presidente atual Donald Trump se apresenta como candidato mais protecionista, prometendo inclusive combater o déficit da balança comercial que os Estados Unidos possuem em relação à China. Lembre-se, os Estados Unidos importam muito mais mercadorias chinesas, tá bom? Do que a China exporta para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos importam mais produtos chineses do que exportam. Então, existe aí um déficit pesado na balança comercial estadunidense em relação à China, que na minha opinião, desde quando se lança candidato, o Donald Trump já se apresenta anti-globalização, anticíclico, extremamente protecionista. Alguns colegas, alguns teóricos, dizem que essa guerra comercial teve como estopim uma medida que os Estados Unidos tomaram em março de 2018. Para ser bem específico, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2018. O Donald Trump taxou em 10% as suas importações, por exemplo, de aço e alumínio. Tá bom? Lembre-se também das cotações, né? Foi uma taxação aí sobre o aço e alumínio, principalmente em relação às mercadorias chinesas. Então, esse seria o estopim, tá? Quando os Estados Unidos taxam o aço e o alumínio chineses em março de 2018. Na realidade, a medida é geral, eles taxam o aço e o alumínio em escala global, entretanto impactando também diretamente as exportações chinesas, tá? Galera, vamos lá. Eu vou dar uma apagada e a gente vai trabalhar um cinturão, uma rota. Tenho certeza que vocês vão adorar. Seria a principal medida de política externa econômica da China e a gente vai precisar trabalhá-la para que você compreenda em sua totalidade essa guerra comercial. Só um instante. Estou aqui sozinho, tá bom? Essa gravação sempre ocorre respeitando-se todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, tá certo? Então eu estou num ambiente aqui com todos os produtos de higiene pessoal, não apresento nenhum sintoma de gripe, por esta razão não estou utilizando de máscara, até porque a organização recomenda que só quando você apresente 2 dos sintomas, né, sintomas de gripe, você passa a utilizá-la. Então a gente está respeitando aqui todos os protocolos, tá? E obviamente o nosso maior interesse
é o seu aprendizado. Então agora a gente vai trabalhar a principal iniciativa de política externa econômica da China. Tá bom? Tá bacana? Tranquilo? Me dê um feedback positivo, por gentileza. Tá bom? Estou apagando aqui para a gente continuar o nosso tema. Tranquilo? Bom, galera, hoje, a parte 1, a gente está contemplando muito a dinâmica populacional e econômica da China. Mas a gente também vai fazer isso para os Estados Unidos, tá certo? Bom, nessa parte seguinte, a gente vai trabalhar a principal, tá bom? A principal iniciativa, por isso que eu anotei, galera, antes, viu? Caligrafia aí é pesada, escrevo devagar. Principal iniciativa de política externa chinesa, tá bom? Professor, inclusive, tem perguntas aqui. Opa, vamos responder aí alguns questionamentos. Vamos nós. Quer dar uma olhada aqui? Bora. Galera, licença aqui, vou dar uma olhada nas perguntas, tá? Vamos lá. Professor, fala um pouco do isolamento vertical, em que isso acarretaria aqui no Brasil se fosse instaurada? O tipo de governo que tem na China ajudou a conter a pandemia por lá? O vídeo está travando para alguém? Emerson, estamos utilizando uma plataforma aqui bem bacana, viu? Guilherme, porque ela foi dissolvida em 2015? Fernanda Maria. Vamos lá. Bacana demais, galera. Excelente os questionamentos. Primeiro, contextualizando com o tema que a gente acabou de trabalhar, respondendo a minha colega Fernanda Maria. Fernanda, essa lei, tá? A política do filho único, ela provocou o chamado infanticídio feminino. Inclusive, os abortos, além de serem legalizados em muitas cidades, você ainda tinha, por exemplo, o abortamento clandestino. Além, por exemplo, da tomada de crianças de algumas famílias para o processo de adoção. Então essa lei, ela provocou um desequilíbrio na distribuição por gênero, acarretando no infanticídio feminino, acarretando em crianças que eram entregues ao Estado para a política de adoção, porque lembre-se, a regra era clara, uma criança por família. Essa lei provocou o envelhecimento da população chinesa em detrimento do estreitamento de uma base onde a taxa de fecundidade hoje, como você observou, está abaixo da taxa de reposição exigida. Então lembre-se, as consequências foram tão danosas que o governo chinês erradicou a política do filho único, principalmente visando repor população economicamente ativa no futuro. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Além da criação da geração de pequenos imperadores, tá? Qualquer coisa dá uma retornada aí no vídeo e observa as consequências, porque elas já servem de justificativa para a erradicação, tá bom? Segundo questionamento que me fizeram, isolamento vertical versus isolamento horizontal, não é isso? Bom, meus queridos, primeira coisa, fazendo aqui uma explicação bem genérica, o isolamento vertical, como o próprio nome diz, configura-se numa estratégia onde eu vou isolar apenas os grupos de risco e garantir assim não apenas os serviços essenciais, mas como alguns serviços não essenciais, tentando minimizar os impactos na economia de um determinado país. Você deve ter acompanhado, meu caro, minha cara, que a Itália, inclusive o Japão, também implementaram isolamento vertical. O prefeito de Milão, na Itália, voltou atrás. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, voltou atrás. Lembra, Japão, Itália, Reino Unido
tentaram estabelecer barreiras sanitárias utilizando-se aí de uma política mais flexível, que é o isolamento vertical, isolar apenas os grupos de risco, ou seja, a população idosa e aqueles indivíduos que apresentem doenças pré-existentes. Galera, infelizmente não deu certo, porque esse isolamento total, ou seja, essa falta de interação social, obviamente, ela não foi garantida como os governos desejavam. O isolamento horizontal, por sua vez, é o governo dizendo o quê? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: economia, meu querido, a gente trabalha e recupera. A vida da pessoa que você ama não dá para recuperar. Então, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele fez uma fala que uma determinada oração dele eu achei bacana. Ele disse assim: o Brasil está enfrentando duas ondas. A primeira onda é a onda da saúde, salvar vidas, tá? A segunda onda é a recuperação econômica, ou seja, é combater a recessão econômica global. Então lembre-se, repetindo a frase que eu achei bacana, dá para usar numa redação, numa produção textual aí, galera. Economia se trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama não dá para recuperar. Se eu não me engano, isso é a frase da campanha do governo do estado de São Paulo, tá bom? A campanha do governo do estado de São Paulo sobre a defesa do isolamento horizontal. Ou seja, como não há um detalhamento, ou seja, como não há uma política efetiva para se incluir o isolamento vertical com resultados positivos, o que é que os estados estão fazendo? Se não dá para isolar com qualidade esses grupos de risco, vamos isolar todo mundo. Vamos fazer um isolamento aqui horizontal para achatar a curva de contaminação. Por isso os 15 dias. Por isso essas 2 semanas. Porque a ideia é que a gente observe os efeitos positivos dessa política do isolamento horizontal, pegando todo mundo, daqui, obviamente, se respeitando esse período, os 15 dias. Com certeza a gente vai observar efeitos positivos, tá certo? Que é, inclusive, o que a Itália... Ó, turma, o Japão. Eu falei aqui do Japão que está voltando atrás. O Japão, vocês sabem que já tem um histórico aí, não estou querendo ser aqui, pelo amor de Deus, xenofóbico. Se tem um camarada que condena mais a sinofobia, a aversão ou preconceito contra pessoas associadas aí à Ásia, né? Origem asiática, seja por nacionalidade, por ascendência familiar, por aparência física, sou eu, né? Contra a sinofobia. Mas se você observar a sociedade japonesa, ele já tem um histórico de pouco contato social, de usarem a máscara cotidianamente. Então o Japão talvez iniciou com a política de isolamento vertical, porque a sociedade japonesa, até por uma questão aí de poluição atmosférica em Tóquio, né, os níveis de poluição atmosférica, você observa que o Japão tentou incluir o isolamento vertical e, obviamente, teve resultados iniciais aí que serviu de exemplo para o mundo. Muita gente que defendia o isolamento vertical usando o exemplo japonês. Ilusão. O Japão já está estabelecendo aí barreiras sanitárias mais rigorosas, principalmente em sua capital, Tóquio. Tá bom? Tranquilo, eu espero ter contribuído aí com relação. Eu vou ver se tem algum outro questionamento, tá certo? Licença. Vamos lá. Não, né? Tranquilo. Bacana. Então, turma, vamos fazer o seguinte. Principal iniciativa de política externa chinesa. Vocês precisam conhecer, galera. Olha que bacana. Um cinturão, uma rota. Tá bom? Vou colocar aqui, ó.
um cinturão, uma rota. Guilherme, não tem uma expressão em inglês aí bem bacana, não? Tem, galera. Mas lembre-se que seu professor de atualidades tem uma dificuldade aí enorme com o inglês, então vou privilegiar aqui o nosso português, tá? Um cinturão, uma rota. Guilherme, o que seria isso? Turma, a China. Óbvio que essa obra, ela continua. Entretanto, devido à pandemia de Covid-19, a China freou um pouco, obviamente, o que vinha sendo desenvolvido. Mas óbvio que continua, até porque, repito, principal iniciativa econômica do governo chinês. Mas, Guilherme, em que consiste um cinturão, uma rota? Na realidade, galera, são duas vias. Uma marítima, uma terrestre. Vamos lá, vamos detalhar. Primeira coisa que você precisa saber, meu querido. São duas vias, tá? Vou colocar aqui, ó. São duas vias. A primeira via é uma via terrestre, tá? A gente vai chamar de Rota da Seda Econômica, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Rota Econômica. Rota Econômica da Seda. Ok? Lembrando, turma, que essa primeira rota aqui, ela é terrestre, tá? A China vai fazer uso principalmente do modal ferroviário. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Tá aqui, ó, galera esperta no YouTube, tá? Mandando um abraço aí para todo mundo, tá bom? Tá certo? Rota Econômica da Seda, uma via terrestre. Só que, meu querido, ao sul da China ali, Mar da China, você tem uma segunda via, que eu vou chamar de Rota Marítima do século XXI, tá bom? Tá aqui, ó. Rota da Seda Marítima do século XXI. Tranquilo? Óbvio que aqui, pessoal, a China, obviamente, vai fazer uso do modal aquaviário ou hidroviário. Mas, Guilherme, qual é a ideia aqui? Vocês aprenderam que a globalização, tá? Vocês aprenderam que nessa fase conhecida como globalização ou multilateralismo, ele se aplica muito à ideia de formação de blocos econômicos, aplicação ou não de barreiras tarifárias, não é mesmo? A gente fala sempre de um mercado global. Quando se fala em globalização, essa palavra termina em ação, então é um processo. É um processo baseado na criação de quê? Redes, fluxos de informação, tá bom? De troca de mercadorias em escala global, proporcionado principalmente pelo avanço aí e desenvolvimento dos meios de transporte e de um fluxo cada vez maior de informações. Então a gente sempre aprendeu que a globalização é um processo baseado na formação de blocos econômicos, a construção de mais pontes e menos muros. Entretanto, o governo chinês está lançando uma nova proposta de globalização, que seria conectar o mundo através de infraestrutura. Tá bom? Então, qual seria o plano do governo chinês, galera? O plano do governo chinês, vou colocar aqui, ó. O plano de conectar, vamos conectar mais a Ásia, tá?
plano de conectar a Ásia, o centro e o leste da Europa. Observa aí se está sendo transmitido para a galera. Que eu vi que o chat, Bruno, estava desabilitado. Está sendo transmitido? Bacana. Plano de conectar a Ásia, o centro e o leste da Europa, galera. O centro e o leste da Europa, tá bom? E adivinha? Eu não falei para vocês que na África, a China vem adquirindo muitas propriedades de terra para a produção principalmente de matéria-prima de gêneros alimentícios? Pois bem, a África também entra na rota da seda do século XXI. Bacana demais. O centro e o leste da Europa e a África. Tá bom? Tá certo? Aí você me pergunta, esse conjunto de obras infraestruturais, lembre-se, eu vou conectar essas regiões através de uma poderosa infraestrutura. Tá bom? Aí você me diz, Guilherme, para que essa poderosa infraestrutura? Adivinha? Para escoar ainda mais facilmente as mercadorias chinesas. Então, essa infraestrutura pesada que vocês compreendem, volume de obras, é para facilitar o escoamento da produção chinesa. Lembrando, galera, aqui, por exemplo, você já observa que eles querem, o dragão asiático, impulsionar ainda mais o comércio, tá bom? Global, principalmente escoando suas mercadorias. Lembre-se que a China já se constitui, olha que coisa interessante, galera, há 30 anos, tá? Há 30 anos, vou colocar aqui só em tópico, há 30 anos, a China era a 25ª economia, tá? Estou pegando aqui como critério, galera, produto interno bruto, tá? A soma da riqueza de um país em bens e serviços, principalmente num recorte temporal aí de um ano. Então, há 30... Tô gordinho, né? Fiquei de perfil agora, matou. E tô de cara limpa, hein? 2 pimpolhos em casa. O camarada tem que cuidar na higiene para esse Covid-19 passar e longe dos meninos. Deixa eu dar uma enxugada aqui. Foi. Há 30 anos, turma, a China era a 25ª economia em PIB. Atualmente é o quê? Segunda. Tá bom? Então lembre-se, a China constitui-se, trazer para cá, ó, na segunda maior economia, ok? Segunda maior economia do mundo, tá? Segundo maior PIB do planeta. Só que lembre-se, a China está na primeira colocação em que, galera? Em produção industrial. É o país que mais exporta bens industrializados. Lembre-se, você não vai usar mais da alcunha Made in China, fabricado na, feito na, produzido na China. Você vai usar a expressão desenvolvido na China. Ou seja, hoje eu tenho bens de média e alta intensidade tecnológica com uma qualidade muito boa, tá bom? Então lembre-se que esse desenvolvimento econômico chinês veio acompanhado também de uma qualificação de sua mão de obra e o desenvolvimento de novas tecnologias. Então a China também é um espaço de inovação, não apenas de reprodução. Beleza?
Então, primeiro em produção industrial, tá certo? Primeira colocação em produção industrial, o dragão asiático. Então lembre-se, galera, há 30 anos, 25ª economia, hoje, atualmente, segunda maior, só perde para os Estados Unidos em produto interno bruto. Estados Unidos ali, 20 ponto alguma coisa trilhões de dólares, enquanto que a China vem logo atrás com seus 12,25 trilhões. Lembrando que com a pandemia de Covid-19, uma das consequências é a retração do PIB, ou seja, o crescimento econômico registrado em 2019 para o crescimento previsto em 2020, obviamente você vai observar uma retração do crescimento econômico aí da maioria dos países, tá bom? Então lembre-se, facilitar o escoamento da produção chinesa, conectando através dessas rotas a Ásia com o centro e o leste da Europa e a África. Aí você me pergunta, geograficamente falando, a América Latina está fora desse conjunto de obras infraestruturais? Não, galera. É outro ponto que a gente tem que lembrar. Em janeiro, olha como isso é importante. Em janeiro de 2019, ocorreu o fórum, tá? Ocorreu uma espécie de fórum China-CELAC, tá? Ocorreu o fórum China-CELAC. China-CELAC. O que é que significa isso, pessoal? É um encontro do presidente chinês Xi Jinping, lembre-se, terceiro mandato do camarada consecutivo, tá? Sem dúvida alguma, um dos maiores presidentes da história, tá bom? Lembre-se que ele se reuniu com os países que formam o Caribe e, por conseguinte, a América Latina. Por isso que eu chamo de Fórum China-CELAC. China, Caribe e América Latina. Só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, esse é o segundo fórum China-CELAC, que inclusive houve a declaração aí, a assinatura de um documento que o Xi Jinping e outros especialistas vão chamar de Declaração de Santiago. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês recordem é que em 2015, tá? A China fechou acordos comerciais com a América Latina, acordos comerciais com a América Latina, onde o presidente chinês Xi Jinping prometeu investir nos próximos 10 anos, então fazendo aqui uma previsão, é como se o governo chinês tivesse dito que vai estabelecer em acordos comerciais com os países latino-americanos até 2025 mais de 500 bilhões de dólares em acordos que seriam fechados, tá? Olha o tamanho dessa cifra, galera. 500 bilhões de dólares em acordos comerciais. E aí tem um ponto interessante. Desses 500 bilhões de dólares, adivinha qual é o país latino-americano que receberia a maior parte dos dividendos, mais de 70 bilhões de dólares em acordos fechados? O Brasil. Ou seja, para o presidente chinês, para Xi Jinping, os países da América Latina são imprescindíveis, são participantes ativos da Rota da Seda marítima do século XXI e da Rota Econômica da Seda terrestre. Então a ideia
dos chineses com essas obras infraestruturais, galera, é conseguir, por exemplo, num futuro aí não tão distante, ultrapassar os Estados Unidos também em volume de riqueza produzido. Estou falando aqui em matéria de PIB, tá bom? Guilherme, essa guerra também é tecnológica? É. E essa guerra comercial, como é que ela se estabelece nos detalhes? Eu vou trabalhar isso com vocês com certeza na parte 2. Essa aqui foi a nossa parte 1. Quero agradecer a cada um de vocês, tá bom? Eu espero que tenha sido um encontro produtivo. Tem uma frase que eu também acho bacana, que diz o seguinte: um vírus lá fora já está te trazendo um pouco mais aqui para dentro, né? Então, eu confesso para vocês que essa quarentena tem sido um período de aprendizado. Como para vocês, eu espero que também esteja representando isso. Eu estou conduzindo esse tempo principalmente para fortalecer ainda mais os laços familiares, para ser um pouco mais pai, tá bom? Para conhecer um pouco mais a história de vida dos meus alunos. O ritmo de trabalho às vezes é tão exaustivo que a gente acaba nesse, às vezes, modelo muito tecnicista, muito mecânico da educação, de sempre dar uma prioridade maior aos conteúdos. Você acaba esquecendo um pouco esse lado humano de atentar para a história de vida de cada aluno. E eu confesso que estou usando essa quarentena também para fortalecer esses laços com meus alunos. Então, fica aqui o meu abraço e principalmente uma palavra que é muito forte: gratidão, tá bom? Sou muito grato pela sua atenção. Fiquem com Deus, fiquem tranquilos, somos seres sociais, precisamos uns dos outros. Sairemos dessa experiência melhores do que quando entramos. Eu creio. Diga amém. Amém. Cheiro grande, até mais. E aí? Pronto, agora tá aparecendo. Ele só não tá a tela toda. Quem? Ele tá aparecendo, só não tá a tela toda. Não entendi. Tá tipo... É o Flaviano que vai dar aula agora? É. Beleza. Não, eu já falo pro senhor. Flaviano, ele tá como se o slide não tivesse tela cheia ainda, não tivesse a apresentação. Foi, agora foi. E tá o rosto do senhor no canto. Quer um que eu envie o print? Pronto, tá perfeito. Eu tô ouvindo agora pela ligação, mas no aplicativo dava pra ouvir. Tudo ao redor, bem direitinho. Pronto, aí se o senhor for desligar, eu mando a mensagem no WhatsApp. Você deixa o celular do lado aí que eu mando a mensagem dizendo como é que tá. Beleza, valeu. Tá gravando áudio, alguma coisa? Não, né? Não, tá não. Foi bom? Foi ótimo. Deu bastante comentário também. Cadê os comentários? Bora. Vamos ver as Alô, críticas. professor? Tô sim, também tá ótimo o áudio, viu? Tem aí no meio tem uma opção, gravar. Qual é esse programa, hein? Zoom. Massa, o Zoom é massa. Oi? Embaixo aí na tela, no meio, quando passa o mouse pelo meio embaixo, aparecem as opções. Aí na opção, acho que tem a opção recorde.